Olá, tudo bem? Graça e paz. Dizem por aí que existem outros deuses. Existem os satanistas que adoram, diz que um ser Satã, sendo um ser espiritual do mal, um opositor a Deus. Mas eu vou te mostrar na Bíblia que além do Criador, além do Eterno, Criador, Senhor, que é o Espírito, ele diz que não há outro Deus, não há outro Senhor, somente há um Deus e Criador de todas as coisas. Seja bem-vindo ao canal Limpos pela Graça, por aqui seu irmão em Cristo Cláudio. Toda honra, louvor e glória seja de nosso Senhor e Cristo Jesus, o ressuscitado. Vamos a mais uma mensagem a respeito da graça de Deus. Deus disse através do profeta Isaías, no capítulo 45, do versículo 1 ao 8. Estou utilizando a nova versão transformadora, a NVT. Você já viu que nos meus vídeos, às vezes eu uso a King James, a ACF, a NVI, a NAA. Eu sou livre porque, afinal de contas, está na minha frente um aplicativo que tem vários textos bíblicos. Então eu vou gravar esse vídeo, eu vou usar o texto que eu acho melhor, que se encaixa melhor. Mas não que ele está mascarando alguma coisa, ou não, ele está facilitando a compreensão dos versículos da mensagem. Porque afinal de contas, eu estou aqui para ajudar no entendimento, não para complicar. Então por que eu vou usar o texto da Almeida Corrigida Fiel em um versículo, se para a minha compreensão e para a sua compreensão principalmente, vai ficar distorcida, não vai ficar muito transparente. Então não é interessante. Claro que se eu ver, às vezes tem versículo que na NVI eu vejo que está fora. Por que está fora? Quando eu tenho dúvida, eu vou aonde sanar essa dúvida? Vou no Códice Sinaítico. No Códice Sinaítico. Apesar dele ter quase sua totalidade, mas é no Novo Testamento. Mas então, no Antigo Testamento, eu utilizo a Bíblia Hebraica, que também é uma que a gente pode mais ter, assim, vamos dizer, botar um pouquinho mais de fé. Então eu te convido a ler Isaías capítulo 45, do versículo 1 ao 8. Deus diz, por inspiração, pelo profeta Isaías, ao rei Ciro, que era o seu ungido. Então vamos ler Isaías capítulo 45, versículo 1, nova versão transformadora. Assim disse: é isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido. Vamos colocar aqui em cima do Ciro, da palavra Ciro, e vamos ver o que é. Ciro significa pastor, fundador do Império Persa, permitiu que os judeus voltassem do cativeiro. Ciro era o rei da Pérsia. Vamos voltar, então agora a gente já sabe quem foi Ciro. É isto que diz, deixa eu apagar aqui, deixa eu fechar aqui. É isto que diz o Senhor a Ciro, seu ungido, cuja mão direita ele fortalecerá. Diante dele, reis poderosos ficarão paralisados de medo. Os portões de suas fortalezas se abrirão e nunca mais se fecharão. Assim diz ele: irei à sua frente, Ciro, e tornarei planos os montes, quebrarei os portões de bronze e destruirei as trancas de ferro. Versículo 3. Eu lhe darei tesouros escondidos na escuridão, sim, riquezas secretas. Farei isto para que saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que chama pelo meu nome. Foi por causa de Jacó, meu servo, e Israel, meu escolhido, que o chamei para realizar essa tarefa. Por isso o chamei pelo nome, quando você não me conhecia. Versículo 5. Eu sou o Senhor e não há outro Deus. Eu o preparei para a batalha, embora você não me conheça. Versículo 6. Para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Versículo 7. Formo a luz e crio trevas. Trago a paz e crio a... Formo a luz e crio trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. Versículo 8. Abram-se, ó céus, e derramem justiça. Abra-se a terra, para que brote a salvação e com ela a justiça. Eu, o Senhor, as criei. Meu amado e minha amada, o
intuito deste versículo, desse vídeo, o intuito desse vídeo, o tema desse vídeo, pode existir outro Senhor além do Criador? É uma pergunta que se faz. Porque existem tantas seitas, tantas religiões no mundo? Por que o Deus, o Senhor, por que o Senhor, que é o Espírito, que nós, povo da graça, cremos, que não habita em santuários feitos por mãos de homens, é diferente do Deus da religião? Porque o Deus da religião é um Deus que precisa receber coisas, oferendas, ofertas, sacrifícios, holocaustos, mandingas, para ele poder abençoar uma pessoa. Já o Deus que nós cremos, que é o Espírito, que é o Senhor, não precisa nada disso. Porque o Deus da religião se encontra em templos, se encontra em montes, se encontra em água de uma piscina, está em um pedaço de pão, está um cálice de suco de uva. E o Deus que nós cremos não está em lugar nenhum, ele está em nosso espírito. Então, entre os religiosos e os que acreditam na graça plena, genuína, sem fermento de Deus, são diferentes. Existem dois deuses. Sem contar o Deus da feitiçaria, sem contar o Deus do budismo, sem contar o Deus de Alá, nada disso. Só que nós devemos acreditar, nós temos um norte para seguir, nós temos um horizonte, uma linha que para andarmos por ela nós temos que ter uma base, um conhecimento. E fora a Bíblia, fora um versículo desse, fora o livro de Isaías, existem outros livros que é considerado como sagrados? Todas as religiões, ou na sua grande maioria, elas nasceram de onde? Não foi fundamentada na Bíblia. Tudo começou pelo conhecimento, seja um conhecimento controverso, um conhecimento malicioso, mas vem tudo da Bíblia, dos escritos. Caso contrário, seria todos, se não tivesse a Bíblia, os escritos bíblicos, então seriam todos ateus, porque ninguém ouviria falar de Deus, de Yahushua, de Yahvé, de Jeová, de Buda, de tantos outros nomes que são dados, de Ogum. Então são tantos nomes dados a Deus, a deuses, são tirados de onde? Da Bíblia. Então nós que seguimos, nós que procuramos, nós que acreditamos no que está escrito, pegamos um versículo desse, igual o 6, para que todo mundo, de leste a oeste, saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não há outro. Então a gente sabe que só existe um Senhor, um Deus. E esse Deus, ele não está numa madeira. Esse Deus não está num gesso. Esse Deus não está no Japão, na China. Nós que vivemos de fé em fé, nós que fazemos parte do povo da graça de Deus, nós que fazemos parte do povo que recebeu a herança prometida a Abraão, que são os gentios e que é Deus em nós, o mistério oculto que foi revelado por Paulo, recebeu essa sã doutrina, a palavra da sã doutrina do terceiro céu, e trouxe essa revelação, esse mistério que é Deus nos gentios. Nós acreditamos que só existe esse Deus, este Senhor, e Ele é o Espírito. E para os que acreditam na escatologia consumada, ocorrida no ano 70, este Senhor, este Deus, este Eterno, este Criador, Ele vive, Ele reina em nosso espírito. Ele está nos espíritos dos eleitos, Ele faz morada nos espíritos dos eleitos, dos seus filhos. Então, para nós que cremos na escatologia, é muito simples de entender Isaías do 1 ao 8. Para que todo mundo de leste a oeste saiba que não há outro Deus. Eu sou o Senhor e não outro. Então esse Deus é que fez isso. Ele é o que faz todas as coisas. Forma a luz e crio as trevas. Trago a paz e crio a calamidade. Eu, o Senhor, faço essas coisas. A pessoa fala assim, essa pandemia, porque nós estamos em ano de pandemia ainda. Estou gravando esse vídeo no ano de 2021, mês de julho, dia 19. Nós estamos vivendo ainda no ano de pandemia. A pessoa fala assim, e a pessoa ora, e clama, e faz jejum, e busca de monte, e faz sacrifício, e toma água ungida, e olhinho ungido, e mandinga daqui, e mandinga dali.
clamando, suplicando, dobrando o joelho. Ó Deus, tira essa pandemia do mundo. Ó Deus, ó Deus. Já se fazem 1 ano e meio de pandemia e ela está aí. Ela está aí. Nesse 1 ano e meio, quantos foram os jejuns no mundo feito pelos religiosos? Quantas horas, quantas milhares de horas foram contadas com os religiosos, joelho dobrado e clamando e suplicando? Mas é Deus que forma a luz, cria as trevas, trago a paz e crio a calamidade. Eu, Senhor, faço essas coisas. Quer ver? Eu vou colocar esse versículo 7 na King James. Vamos ver. King James Fiel. Versículo 7, no texto da King James Fiel. Eu formo a luz e crio escuridão. E faço paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. Na Bíblia hebraica, Sefer. Eu formo a luz e crio a escuridão. Eu faço a paz e sou eu quem cria o mal. Eu sou o Eterno que tudo faz. Então, é Deus que faz todas as coisas. Só existe um Senhor, só existe um Deus no mundo. Não existe outro. O que está por aí são falsos. Essas religiões que pregam que Deus tem que receber algo para te devolver, que você tem que dar um sacrifício para ele te responder, um Deus que você tem que passar a noite acordado para ele te ouvir a oração, um Deus que você tem que levantar 3 horas da manhã e orar por meia hora, 1 hora, porque senão a fila é menor, é esse. Então esse Deus não é o mesmo Deus que nós da graça acreditamos. O Deus que nós acreditamos é o Senhor, que é o Espírito, e está em nosso entendimento, nosso coração. É Ele que nos conduz, é Ele que nos dá a sabedoria, a direção. Nós somos conduzidos por esse Senhor, por esse único. Não há 2 Senhor. Não há 2. Então o Deus do toma lá da cá, o Deus da barganha, o Deus do escambo, o Deus da troca, é o Deus com D minúsculo. É o Deus que está nas religiões. É o Deus que os religiosos seguem. Só existe um Deus no mundo, que é o Senhor, que é o Espírito, de forma que do nascente ao poente saibam que não há ninguém além de mim. Eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Então, pode existir outro Senhor além do Criador? Não. A resposta é exatamente não. O Deus da feitiçaria é um Deus com D minúsculo. O Deus dos evangélicos é um Deus com D minúsculo. O Deus do budismo é um Deus com D minúsculo. O Deus dos católicos é um Deus com D minúsculo. O único Senhor. Aí você fala assim, mas quer dizer que você que é o verdadeiro, você que é a verdade. Eu não. Os escritos de Isaías 45 que diz isso. No versículo 6, no versículo 5, eu sou o Senhor e não há nenhum outro. Além de mim não há Deus. Eu fortalecerei ainda que você não tenha admitido. Só existe um Senhor, só existe um Deus. Fora esse, acabou. O resto é resto. Então, meu amado, coloque as suas dificuldades, coloque todo o seu amor, todo o seu louvor, toda a sua adoração no Senhor, que é o Espírito. É a Ele que você deve honras, é a Ele que você deve adoração, é a Ele que você deve amor. Esqueça os outros deuses. Os outros deuses não podem fazer nada por você, a não ser te enganar, a não ser usar homens maliciosos para te levar ao engano, para te levar ao buraco, para te levar às trevas. O nosso Deus é a luz. Estando nós no Deus que é o Espírito, no Senhor que é o Espírito, nós estamos andando em luz. Saindo deste e indo para o da religião, nós estaremos indo para o Deus das trevas, o Deus do engano, da mentira e da fraude. Não há outro Deus no universo, não há outro Deus, outro Criador, não há outro Senhor no reino espiritual, só há um, que é o nosso Pai. Assim disse, veja o que Paulo disse em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, ali há liberdade. Então, esqueça, não discuta se o nome de Deus é Deus, se o nome de Deus é eterno, se o nome de Deus é Deus, se o nome do Senhor é Yahvé, Yahushua. Isso é nome dado por homens, por seres humanos, por estudos. O Senhor é o Espírito. Acabou.
Qual o nome do seu Deus? É o Espírito, ele é o Senhor. Eu não vou discutir com a pessoa que, você fica falando o nome de Deus, mas Deus significa Zeus e não sei o que lá. Não me interessa, o que vale tem o abstrato e o concreto. Deus, Yahvé, Jeová, Jireh, Yahshua, é o abstrato. O concreto é o Senhor, que é o Espírito. Este é o nosso Deus, este é o nosso Criador. Este é o eterno, merecedor de toda honra, glória, louvor e adoração. Amém? Então, fora este, não existe outro Deus. Se te apresentarem outro Deus por aí, corra, que estão te apresentando algo falso. Estão te apresentando algo abstrato. Não estão te apresentando algo concreto. Amém? Então, graça e paz. Deixo com você essa mensagem. Espero que ela venha ter sido proveitosa para você, e o tema deste vídeo foi: pode existir outro Senhor além do Criador? É uma pergunta que nós respondemos: não, somente o Senhor, que é o Espírito. E se assim foi útil para você, dê um like, compartilhe esse vídeo, se ainda não é inscrito, se inscreva no canal, acione aí o sininho para que você venha receber de primeira mão os vídeos que a gente gravar por esse canal. Até a próxima, se Deus assim permitir, e eu estarei deixando 2 vídeos, se for do seu interesse, assista. Tchau, tchau.